vou passar 2 recados rapidinho para vocês. Primeiro, o financiamento para ajudar a custear o servidor da Cidade Gamer e manter a gente atualizado e expandir e colocar os episódios antigos do podcast em um feed dedicado próprio está ativo. Você vai no PicPay e procura Cidade Gamer, ou no final do post de todos os podcasts que estão saindo agora vai ter um link para as instruções de como você pode assinar o nosso programa de assinaturas no PicPay. A outra é que os podcasts nessa época de pandemia vão estar com o selo de Fique em Casa Jogando. Eu quero trazer assuntos, conteúdos, debates e temas e recomendações e resenhas para que você tenha conteúdo, para que o tempo que você tenha dentro de casa seja mais ameno, ou para você tentar ficar mais leve, ou se você é uma das pessoas que está no trabalho indispensável, na linha de frente, ou você precisa trabalhar, eu quero ser pelo menos uma companhia. Então fique em casa jogando, nem que seja para o momento que você estiver em casa, para você não sair, você sabe dos riscos, é uma situação delicada. Então os programas da sexta-feira vão ser marcados principalmente com o Fique Casa Jogando, onde eu vou recomendar um jogo e vou fazer um debate editorial onde eu vou me abrir e conversar com vocês. E se você precisar desabafar e falar com a gente como você está sentindo, como o jogo está ajudando, eu tenho ouvintes psicólogos que estão dispostos a ajudar a gente, e a gente vai inclusive gravar um programa tirando algumas dúvidas. Ajuda bastante. Eu também quero aumentar para 2 resenhas por semana de jogos, provavelmente mais leves, jogos para você curtir. Não adianta o jogo ser leve, porque às vezes você quer jogar The Witcher 3, matar um monte de criaturas, e isso vai fazer o seu tempo voar e parar de pensar na condição que o nosso planeta está agora. Então é isso, conto com vocês e fica agora com mais um podcast da Cidade Gamer, na linha Pausa pro Café. Este é o Resenha Expressa, sua análise sem spoilers do site cidadegamer.com.br. Crossing Souls é um daqueles jogos que eu senti a necessidade de falar nesse momento que a gente está justamente com essa campanha do Fique em Casa Jogando. É a ideia de que a gente precisa criar alguma relação e algum sentimento com alguns jogos para que eles se conectem conosco. Então eu vou excluir uma parcela de vocês que, caso eu esteja errado, eu estou extremamente grato, mas eu vou ser direto. É um jogo de exploração, de visão de cima, meio que lembrando o Zelda do Super Nintendo. Ele é um jogo em pixel art com temática dos anos 80. Então, a não ser que você goste de jogos retrô e curta coisas como Stranger Things, esse jogo não é para você. Desenvolvido pela Foretic, ele é um jogo independente, publicado pela Devolver Digital. A gente ganhou aqui desse jogo faz um bom tempo e ele já é bem antigo, então ele deve estar em promoção. Ele é um jogo meio que de exploração e adventure, onde você tem uma gangue, basicamente um grupo de amiguinhos, né? E você vai investigar eventos misteriosos. Antes de mais nada, tenho que falar que esse jogo está em português, pelo menos na parte de texto, tá? As vozes não estão, e se eu não me engano, as animações não estão legendadas. Então pode ter esse probleminha. Pra você ver como o jogo é antigo, ele está disponível para PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch e Steam, tá? Mas vamos falar rapidamente por que eu acho que esse jogo deveria ser jogado. Ele meio que traz uma sensação gostosa de sessão da tarde misturada com os jogos da geração Mega Drive e Super Nintendo. Sabe, aquela combinação de nostalgia e descoberta. Às vezes um fim de semana de férias ou um dia de feriado chuvoso que você ficou em casa, viu um filme legal na sessão da tarde e foi jogar o seu Mega Drive. Foi curtir o seu Super Nintendo.
Essa sensação que eu tive, olha que frase horrível, mas foi essa a sensação que eu tive jogando Crossing Souls. Até os trechos importantes da história, eles são algumas cutscenes, vamos dizer assim, elas são contados com uma animação que tem toda a cara de desenhos que passava na TV Colosso, passava no Bondinho e Companhia da época antes da Maísa, Yuji, PlayStation, aquela coisa bem anos 90, né? TV Colosso e TV Globinho, né? E eu, vamos dizer, a primeira leva de desenhos do Cartoon Network, antes do Cartoon Network ganhar personalidade em muitas outras coisas. Ele lembra, se os desenhos lembram essa parte nostálgica de Scooby-Doo, essa parte de Hanna-Barbera de antigamente, o jogo lembra um pouco Zombies Ate My Neighbor, sabe? Um jogo colorido, mesmo que a temática seja um pouco séria. Um jogo colorido, feliz, com uma visão de cima, exploração, mas o joguinho é um pouquinho sério. Então assim, por que eu citei lá atrás um pouquinho o Stranger Things? Porque toda essa nostalgia dos anos 80 está combinada com a ideia de mistérios, como eram os livros da coleção Vagalume, como eram os próprios desenhos do Scooby-Doo e os filmes onde crianças investigavam crimes de maneira jocosa, vamos dizer assim. É uma coisa bem gostosa e eu acho que com certeza esse jogo foi lançado para pegar o hype de coisas como o próprio Stranger Things, It e outras séries e filmes e mídia que foi lançada baseada nessa época da geração dos anos 80, né? Então a gente tem os elementos assim, como é que eu vou falar? Ele é como um canivete suíço, sabe? Ele é um jogo que tem várias coisas que você pode fazer dentro dele, mas ele parece mais quebrar um galho. Tipo, a faca do canivete suíço é bom pra furar um balão, pra cortar um galho pequeno, pra fazer pequenos cortes em alguma coisa, cortar uma fruta. Mas se você pudesse ter uma faca da sua cozinha, seria muito mais prático. Assim como o canivete suíço tem uma mini tesoura, os bons pelo menos tem uma mini tesoura, mas é óbvio que se você tivesse uma tesoura amolada, sei lá, da sua avó, quando ela fazia coisas na máquina de costura, você ia preferir cortar com aquilo do que aquela tesourinha que parece uma pinça de tão fina que é. Então é isso. Ele é um mix de elementos de exploração, como era o Zombies Ate My Neighbors, como eram alguns adventures da linha do PC e alguns beat'em ups, mas é bem básico, tá? Parece o combate do Zelda antes de evoluir, antes de você começar a pegar outros itens. Mas o que muda são os personagens, né? Você tem alguns personagens que você pode trocar, que são as crianças que você joga, né? Na verdade, você começa o jogo investigando a floresta, né? Depois de passar e encontrar todos os seus amigos, passar na vizinhança, isso é muito legal, que meio que te coloca a parte do que está acontecendo, né? E meio que te ambienta. Você sabe quais são as vizinhanças que tem nessa cidade que você tá, quem são as pessoas que frequentam essas vizinhanças. Então você passa numa área mais pobre para encontrar um menino que trabalha na mercearia, você passa no estacionamento de trailers para encontrar sua amiga que mora lá e que tem problemas familiares, você sai do subúrbio onde você mora com seu irmão e tudo assim vai. E cada um desses moleques que fazem parte dessa party tem uma habilidade. Então o gordinho é o mais forte, então ele, além de tomar mais dano, assim, aguentar tomar mais dano, ele tem os socos, enquanto o principal tem um taco de beisebol, os outros tem tipo, o nerdzinho tem um patins voador que permite ele passar pelas plataformas e não cair na água, não cair no buraco, e por aí vai, cada um com a sua habilidade, né? E numa dessas você vai passeando pela cidade para encontrar seus amigos. Numa exploração dessa você encontra um corpo que está com um talismã. E aí começa a coisa, a sessão da tarde. E como diria o narrador da sessão da tarde, você e seus amigos vão se meter numa tremenda confusão. A história chega em alguns momentos a ficar bem séria e bem tensa, mesmo com o visual de desenho animado e a cara de joguinho de Super Nintendo feliz. Ele fica tenso, ele fica sério, mas é um joguinho gostoso, um joguinho leve, assim, o Crossing Souls ele vai te prender por algumas deliciosas horas. Se você comprar ele numa promoção, eu acho que você vai gostar. Eu ainda assim, eu dou 3 estrelas para ele, porque eu acho que ele poderia ser bem melhor resolvido, algumas barrigadas no desenvolvimento da trama,
o final poderia... Não é que o final não é legal, mas pelo tanto que eu estava investido nos personagens, pelo tanto que eu estava ligado àqueles personagens, que eles têm uma personalidade muito bacana, pelo tanto que eu gostava daquilo tudo que eu estava ali vivendo, eu realmente esperava mais. Eu esperava mais mesmo do jogo. Né? Mas como eu falei, é um jogo leve, com um grande começo, assim, é uma dificuldade para manter esse ritmo, mas ainda assim é uma aventura divertida. O combate, ele é o mesmo o jogo todo, não que seja um defeito, é um jogo barato, então é um jogo independente que não tem como, pelo menos nesse caso, tá óbvio que eles não tiveram tempo de desenvolver uma árvore de habilidades, tipo uma árvore de combos, até porque são 4 personagens que você intercala, é complicado isso, mas o fato de você poder trocar de personagem, o fato de você, cada um ter a sua habilidade, cada um bater de um jeito, cada um se movimentar de um jeito, você usar a habilidade para explorar cada canto de caverna da cidade, da floresta e etc, etc. E o fato de você se envolver numa trama conspiratória internacional é muito anos 80. Então, eu recomendo. Marca numa promoção, fica de olho. Crossing Souls é um jogo bacana e extremamente honesto.